Eu convido a igreja a abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. A leitura será a partir do verso 23 até o 26. Diz o seguinte o texto: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Só para introduzi-los assim, a maneira, como eu cheguei a este texto, né? Em 2017, no ano de 2017, em especial no segundo semestre, mas comecei no primeiro, eu passei a consumir muito tipo de livro cristão. E no segundo semestre eu fui muito embalado pelos 500 anos da Reforma Protestante, né? E naquela época, eu conheci um livro de um autor que eu gostava muito, que se chama Pilares da Fé. O nome do autor é Franklin Ferreira. Neste livro, ele se propõe a apresentar, historicamente e também biblicamente, aqueles conceitos que a gente chama de solas, que vocês devem se lembrar, né? Sola fide, enfim, os termos em latim presentes na Reforma Protestante. E no sola, que fala a respeito de Cristo, eu senti que a minha vida foi ali absolutamente transformada, porque eu nunca tinha tido a real percepção do que Cristo havia feito por nós. Então hoje, por tema, esta pregação se chama A Obra Salvífica de Jesus Cristo na Cruz. A obra de Jesus Cristo na cruz. Vamos ao texto então. São 4 versos, e eu separei os 4 versos em 4 pontos. Cada verso representa um único ponto. Vamos ao verso 23 então. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui é interessante notar que este texto do capítulo 3, ele está inserido dentro de um grupo de textos. E este grupo de texto, ele está unido por uma linearidade narrativa. Então, quando a gente tira da palavra de Deus o capítulo 3, há pelo menos 2 capítulos anteriores a ele, certo? E há outros capítulos posteriores a ele. E a pergunta que cabe aqui é: quem são estes todos? Porque a Bíblia afirma que todos pecaram. Mas quem são os todos? Quem são estes todos? A resposta simples para essa pergunta, e de fato é que todos são todos. Todos pecaram. Quem são estes todos? São todos. Todos nós. Todas as pessoas que existem, né? Toda a humanidade. Tudo que diz respeito à humanidade. Ok? Só que é importante a gente notar como a Bíblia constrói isso através da sua narrativa. Então eu convido vocês a voltarem ao capítulo 1, algumas páginas antes. O capítulo 1, a partir do verso 18, ele se propõe a construir ali uma ideia de que a ira de Deus está sobre a humanidade. E por que isso acontece? Porque a humanidade está presa aos próprios pecados. Para resumir estes versos, que começam no verso 18, né, e termina no verso 32, eu convido a igreja a ler a partir do verso 28 até o 32 do capítulo 1, que diz o seguinte:
por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O capítulo 1 como um todo, e estes versos que acabam resumindo ele, parece um tipo de síntese do que a gente vê atualmente. Porque estas expressões que são vinculadas à humanidade, a gente ainda continua encontrando no ser humano. Ainda há seres humanos que são cheios de toda a injustiça. Ainda há pessoas que são maliciosas. Ainda há pessoas que são avarentas. Ainda há pessoas cheias de maldade. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, quem são estes todos? Biblicamente, a partir do capítulo 1, são todas as pessoas que existem. Toda a humanidade. Mas também há o capítulo 2. Então, Paulo, ele faz um apanhamento geral no capítulo 1, e no capítulo 2 ele especifica, de forma que os dois públicos presentes da época fossem atingidos por esta palavra. Se o capítulo 1, eu não vou ler nenhum texto do capítulo 2, tá bom, gente? Se o capítulo 1 diz que toda a humanidade é pecadora, é perversa, está presa aos próprios pecados, alvos da ira de Deus, o capítulo 2 revela que isto também se enquadra tanto nos judeus quanto nos gentios. Então não há ninguém que escape desta expressão todos. Todos são indiscriminadamente todos. Todos são pecadores. Todos são alvos da ira de Deus. E tudo isso culmina no capítulo 3, a partir do verso 10, que eu também convido a igreja a ler. 3, capítulo 10, até o verso 18. É um texto curto. Diz o seguinte o texto: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, sintetizando tudo isso, o capítulo 1 aponta a perversidade humana. O capítulo 2 aponta que esta perversidade está encaixada na figura dos judeus e dos gentios, o público da época. E o capítulo 3 aponta o nosso verso base, né? De que não há nenhum justo. E não há nenhum justo por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Percebam que há uma linearidade no texto bíblico. Isso é uma construção narrativa. E é importante, quando a gente for estudar a palavra de Deus, aqui é um entre parênteses, na verdade, né? Quando a gente for estudar a palavra de Deus, se atentar a isso. Por isso que a gente se preocupa tanto com os chamados textos isolados, né? Que são responsáveis por gerar muitas heresias, aliás. Pois bem, só recortando o texto, falei dos todos pecaram, agora quero falar do e carecem da glória de Deus. Há infinitas versões sobre este texto, não sei qual é a versão que você está usando. Eu estou usando a Revista e Atualizada, a Almeida, né? Não sei se está carecem também, ou se está destituídos da glória de Deus, ou se está afastados da glória de Deus, mas o fato é que, por causa do pecado, as pessoas estão longe de Deus. Isto é o resumo do verso. É importante notar que esta expressão glória de Deus na palavra, ela refere-se à presença gloriosa de Deus. E aqui, uma característica de Deus é apresentada.
que é o fato de que Deus não consegue, ele é incapaz de relacionar-se com o pecado, né? E isso pode ser provado a partir em Isaías capítulo 59, verso 2, que diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E as pessoas que, nessa condição do todos pecaram, estão presas em seus pecados, estão mortas em seus pecados, só conseguem ficar terminantemente longe de Deus. Aí você pode se perguntar, o Murilo entrou no púlpito para detonar a gente então, né? Para a gente sair daqui mal. Não, porque quanto mais a gente tem consciência da condição do ser humano, mais exaltada é a obra de Deus através de Jesus Cristo. Porque no fim de tudo você vai olhar e pensar, de fato eu não mereço nada. E de fato nós não merecemos, porque somos pecadores. Pois bem, só para mencionar uma frase de um autor utilizado por John Stott em seu comentário bíblico. Não vou citar o nome do autor porque é impronunciável para mim, né? E hoje, agora que é gravado então, seria pagar mico. Mas diz o seguinte a frase: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Então, todos pecamos e, por isso, estamos longe de Deus, né? Independente do pecado cometido, seja estes pecados evocados por John Stott, prostituição, a mentira e o assassinato, ou qualquer outro pecado, o pecado nos afasta de Deus. Ok? Vamos ao verso 24. O verso 24 eu intitulei de a justificação, porque é o verso que a gente fala sobre justificação. Diz assim o verso 24. Calma aí, deixa eu voltar a minha Bíblia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Antes de falar sobre o verso em si, é pertinente a gente caracterizar, conceituar o termo justiça. Justiça, aquela definição bem de Google, né? Justiça é o ato de quem é justo, que define nada, na verdade, né? Mas, exemplificando, vamos supor o Joãozinho ali, ó, o Joãozinho. O Joãozinho é uma pessoa justa. Vamos supor que o Joãozinho ele está andando pela rua, né? Lá no centro, centro lotado. E há alguém na frente do Joãozinho que, não, sem querer, né, não propositalmente, derruba uma nota de R$100. E o Joãozinho nota. Para de ser pecador, Joãozinho. Vou mudar o exemplo, olha. O Joãozinho nota. O que seria um ato de justiça neste exemplo? Se ele notou que o dinheiro caiu e que pertencia a uma pessoa, e ele sabe quem é aquela pessoa, porque ele viu de onde saiu o dinheiro, né? Como ato de justiça, ele pega o dinheiro e entrega a pessoa a quem pertence. Isso é o Joãozinho sendo justo. No entanto, o ser humano, ele não é justo. E aí pode parecer um termo, pode ser uma contradição, pode parecer uma contradição. Mas na verdade não é. Porque mesmo quando nós somos justos, a nossa justiça é vista por Deus como injustiça. E esta injustiça é como um trapo imundo. Para vocês entenderem isso, a palavra de Deus fala sobre isso em Isaías capítulo 64, verso 6, que diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Esta expressão, trapo imundo, se refere àquele pano que era colocado sobre pessoas que naquela época eram consideradas impuras, em especial os leprosos.
Era tipo de um pano que protegia as feridas. Aquele pano, quando estava sobre os leprosos, não poderia mais ser tocado de forma alguma por qualquer pessoa, porque aquelas pessoas eram consideradas impuras. E se elas são impuras e eu toco nelas, eu me torno impuro também. As nossas justiças para Deus são como trapo imundo. Elas são como injustiça, não tem valor. Só que a justiça de Deus não é a mesma coisa que a nossa justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus é santa. Ela é capaz de transformar as nossas vidas. E é aqui que entra o termo que define, esse ponto, que é a justificação. Para a gente entender o verso, eu vou meio que separar ele, mas vocês vão entender. Eu estou usando a revista atualizada, tá, gente? O verso diz, sendo justificados gratuitamente. Então, a justificação, é apresentada nesta palavra, justificados. O homem, e aí vocês têm que sempre observar os textos a partir do verso inicial, que é o 23. O homem, ele está preso em seus próprios pecados, destituído da glória de Deus, distante de Deus. Em razão disso, porque Deus se afastou do homem, por causa do seu pecado, o homem é incapaz de se aproximar de Deus voluntariamente. O homem não pode simplesmente falar, eu quero Jesus, então pronto, quero Deus, e pronto, chegou a Deus e já era. Não é assim que funciona, porque Deus não se relaciona com o pecado que há no homem. Deus, sabendo dessa situação, desta condição, Ele em Cristo, Ele justifica o homem. O que isso significa? A justificação é uma atribuição de justiça, que é aquilo que a gente chama de justiça imputada, uma justiça por imputação. O que significa isso? Quer dizer, quando Deus olha para nós e nos torna justos. E aí, quando Ele nos vê, Ele nos observa através dessa justiça. Vocês vão entender isso a partir de uma ilustração daqui a pouco. Então, a justificação é uma forma de atribuir justiça, mas, para além disso, é uma forma de tornar o ser humano não culpado do pecado cometido. Deus, Ele retira do ser humano a sua injustiça. Ele retira a sua culpa e Ele atribui uma nova justiça. Isso através da graça de Deus, que vem por meio da fé. A justificação é cancelar a culpa do pecado das pessoas. Vamos continuar o verso. Gratuitamente por sua graça. Isso é uma redundância, vocês conseguem notar, Gratuitamente por sua graça é a mesma coisa. Só que é um consenso de que isto é absolutamente proposital da parte do apóstolo. Essa repetição nos leva a entender que esta justificação é de fato pela graça. Você recebe esta justificação única e exclusivamente pela graça de Deus manifesta na figura de Jesus Cristo. E enaltecê-la 2 vezes no verso é apontar que Deus deve ser glorificado por este ato. Nós somos justificados por Deus, Ele manifestou a sua justiça em nós, isso é feito através de sua própria graça, e a ciência deste ato divino deve nos motivar a glorificar a Deus pelo que Ele fez por nós. Amém? Somos justificados. E esta justificação, o verso continua, vem até nós mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aonde nós podemos encontrar esta justificação? Nós só podemos encontrá-la na figura de Jesus Cristo. Não há justificação em outro lugar. Cristo, em seu plano perfeito, satisfez o juízo do Pai. E por isso, essa justiça imputada chegou até nós. Amém? Só para vocês entenderem, eu quero fazer uma ilustração aqui. Vou pedir ajuda para o meu querido Juninho, meu ex-líder de célula, quando eu era adolescente. Junior, na verdade. Então, isso testifica a idade do Juninho avançada. Pelo amor de Deus. Jesus, tirei.
Vamos lá, gente. Eu queria fazer uma ilustração. Eu gosto muito de gesticular e com o microfone na mão, porque está gravado não dá, né? É a ilustração do filtro. Para vocês observarem como funciona essa justificação, eu quero fazer uma ilustração. Funciona da seguinte maneira. O homem, ele está à esquerda, aqui. Não tem diferença se estivesse à direita, tá, gente? Ele está à esquerda. É porque parece que é proposital, né? E o homem está na sua condição. Morto em seus próprios pecados, distante de Deus, destituído dele. Ok? De sua glória, de sua presença. Deus, absolutamente soberano, perfeito, santo, está acima de tudo e de todos. Ele está ali, inalcançável. O homem pecador e Deus perfeito e santo, esse tipo de relacionamento não bate, não funciona. O que acontece? Deus, voluntariamente, graciosamente, através do seu próprio amor, da sua própria benevolência, ele envia Cristo. E Cristo, ele intervém, ele intercede por nós. Cristo, ele se enquadra no meio. Cristo é o microfone, ó. Funcionou. E o que acontece? Quando Deus agora ele olha para nós, ele nos olha através de Cristo. O que é então a justificação por imputação? Quando Deus vê você, isso se você recebeu já Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando Deus vê você, ele vê você através de um filtro perfeito e justo. Este filtro é Jesus. Quando ele te vê através de Cristo. Só que Cristo é perfeito. Cristo é justo. Quando Deus te vê, ele te vê justo. Porque ele te vê através daquele que é justo. Esta é uma justificação por imputação. Você recebe a justiça de Cristo através do ato sacrificial de Deus na cruz. Você se tornou justo nesse ato? Não. Porque a justiça que há em você é a justiça de Cristo. Você continua pecando. Nós continuamos pecando. Não há quem não peque um único dia, não é verdade? Mas quando Deus nos observa agora, e nós firmes em Cristo, Ele nos observa através da figura de Cristo. Para além disso, Cristo no meio, nós conseguimos agora nos relacionar com Deus. Porque Cristo é a ponte, Cristo é o caminho. É através de Cristo que nós, pecadores, conseguimos alcançar um Deus perfeito e santo. O relacionamento, ele foi refeito. Agora existe a possibilidade de alcançar a Deus. Percebam que isso é um ato unilateral da parte de Deus, porque você e eu somente atraímos a ira dele. Foi o próprio Deus que graciosamente e voluntariamente entregou Cristo e nos justificou através do Cristo. E nos deu uma possibilidade de novo, termos um relacionamento com Ele. Amém? Isso deve ser um motivo de gratidão para nós, porque Deus nos justificou em Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Vamos continuar então. Tu vai tirar, mantém? Vamos lá, algumas considerações sobre a justificação. Pode tirar? Eu sou muito lesado. Algumas considerações sobre a justificação. A primeira delas é que a justificação não é um processo. Quando você recebeu Cristo, você agora na sua vida cristã não está se tornando justo. Você não está paulatinamente se tornando justo. A justificação é um ato declaratório de Deus. Nós fomos feitos justos, não estamos nos tornando justos. Nós somos justos, porque a nossa justiça é Cristo, está em Cristo. Não é um processo, é um ato declaratório de Deus. Em segundo lugar, a justificação acontece de uma vez para sempre, e ela nunca precisa ser repetida. Se você foi justificado por Deus, você nunca mais precisa ser justificado por Deus, porque a justiça dele já está em você. Aqui é importante fazer um entre parênteses, né? Porque aí você pode pensar, vamos supor, então, hipoteticamente, que alguém se converteu e foi justificado por Deus no ato da conversão. É isso que acontece? De fato é.
Mas esta pessoa caminha conosco na igreja, busca a Deus, tenta ver uma vida em santidade e tal, durante algum período, e aí simplesmente sai da igreja e nunca mais retorna. Vive a vida como quer, de acordo com o próprio mundo, seus dizeres, enfim. Esta pessoa, ela precisa ser justificada novamente? Na verdade, se esta pessoa abandonou Deus e resolveu viver o mundo da forma que quer, muito dificilmente essa pessoa foi justificada de alguma maneira. Muito dificilmente essa pessoa foi convertida por Deus. Isso aqui não é uma crítica, não é um julgamento. Se você foi convertido por Deus, se você entregou a sua vida por Deus, se de fato você recebeu dessa justificação, eu te garanto que mesmo que você saia daqui, você vai voltar. Porque a justiça de Deus está em você. Agora, se a pessoa não volta, deixar no ar agora, fecha parênteses. O terceiro ponto, a justificação, ela não possui graus, ela é plena, ela é completa e ela é absoluta para todos nós que cremos. Se você crê, se você recebeu a graça de Deus através da fé, que é o instrumento pelo qual nós recebemos a graça de Deus, você recebeu dessa justificação e ela veio sobre você de forma plena, de forma completa. E em quarto ponto, e último, nós não somos justificados por aquilo que nós somos. Isso merece um amém, Não somos justificados pelo que nós somos. É isso aí, ó. Nós somos justificados por quem Deus é. E é por isso que essa justificação, ela funciona. Porque se dependesse de mim, de você, já era. Porque nós não somos justos, nós somos pecadores. E mesmo tentando ser justo, a nossa justiça funciona como um trapo imundo para Deus. É o próprio Deus, a justificação está no próprio Deus. E é por isso que é uma justificação perfeita, é por isso que ela funciona. Logo, esta justificação que nos foi imputada é digna de confiança, por quê? Porque ela está ligada ao próprio Deus. E o próprio Deus, ele é perfeito. Nós podemos confiar nisso, amém? Amém. Só queria fazer um comentário aqui, antes de ir para o verso 25, que é onde nós vamos falar sobre a propiciação, que é o seguinte: muitas vezes nós nos convertemos e buscamos viver uma vida que agrada a Deus. Só que antes de ser convertido por Deus, de nos convertermos, a gente viveu uma vida de pecado, normal, todas as pessoas são assim. Antes de receber Cristo, estavam presas no pecado. E presos no pecado, a gente vive de acordo com isso, de acordo com o pecado. Só que às vezes nós cometemos pecados que para nós são imperdoáveis. Quem aqui já teve dificuldade de se perdoar por um pecado cometido? Vocês são muito santos, hein? Meu Deus. De fato, não há nenhuma base bíblica para afirmar que há pecados maiores do que outros. Só que para nós, há pecados maiores do que outros. Seria muito mais fácil, por exemplo, nos perdoar se eu cometesse uma mentira ou se eu cometesse um assassinato. É muito mais fácil me perdoar se eu mentir, Para nós isso é fato. Só que antes de Cristo, a gente comete pecado. E para nós, muitas vezes, este pecado é imperdoável. E eu estou insistindo nessa ideia, por quê? Porque durante muito tempo, para mim, alguns pecados que eu cometi, e eu sei que muitos irmãos aqui, apesar da timidez, de não terem levantado a mão, coisa nenhuma, também passaram por experiência semelhante. Muitas vezes eu me senti imperdoável pelo pecado cometido. E aquilo era um fardo que, sobre as minhas costas, me esmagava. Só que fato é que quando eu entendi o que é esta obra, que este pecado imperdoável para mim era perdoável para Deus, este pecado indesculpável para mim foi desculpado por Deus, quando eu entendi que esta culpa que eu carregava em mim foi retirada e que eu fui feito justo, aquele fardo se tornou leve. Cristo retira de nós este fardo. Então, se há em você, mesmo apesar da timidez, este sentimento de ter cometido um pecado imperdoável, se antes de Cristo ter feito uma coisa horrível, de acordo com sua própria visão, a nossa visão é assim mesmo.
Mas a visão de Deus é diferente. Ele retira de nós essa culpa. Ele retira de nós este sentimento. Ele perdoa o imperdoável. Ele desculpa o indesculpável. Amém? Amém. Isso deve ser motivo de gratidão para nós também. Nós precisamos glorificar a Deus por isso. Porque eu não preciso me sentir perdoado. Eu preciso entender que eu sou justo. Que a culpa foi retirada de mim. Racionalmente, a gente tem que inserir isso no nosso coração. Porque o que eu fiz não tem mais valor. O que você fez não tem mais valor. O que você fez antes de Cristo não tem mais valor. Não tem importância. Não faz mais diferença. Porque em Cristo nós fomos feitos justos. Vamos ao verso 25 então, cujo ponto eu intitulei de a propiciação. Propiciação. Diz o seguinte o verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mais uma vez eu vou separar o verso. Primeiro esse início, né? A quem Deus propôs. Este verbo, né, o propôs, ele pode ter dois significados quando a gente observa o texto bíblico a partir do grego. Os dois significados são predeterminar, Deus predeterminou, ou apresentar, Deus apresentou. Que diferença isso faz para nós? Nenhuma. Se Deus predeterminou, quer dizer que antes, o pré, esse prefixo determina que antes, Deus escolheu muito tempo atrás fazer esta obra, enviar Cristo para nos trazer salvação. Isso é ótimo. Mas apresentar também tem o sentido de que Deus o enviou. Então, a única diferença é essa questão temporal, de que Deus predeterminou, mas Deus o enviou de qualquer maneira. Então, não há diferença para nós muito significativa. Deus escolheu voluntariamente nos reconciliar com Ele mesmo através de Cristo. E isso foi feito através de um sacrifício de sangue. E aqui a gente entra no termo em questão, propiciação. Para falar sobre propiciação, para continuar a análise dos versos, é importante a gente pegar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Eu não vou ler o texto, porque isso tomaria muito tempo, mas estas afirmações que eu vou utilizar, elas estão presentes em Levítico capítulo 15 e 16 e em Levítico capítulo 23, alguns versos, tá? Não são todos. Verso 27 e 28, se eu não me engano. A palavra propiciação surgiu naquele momento. E aí eu vou exigir um pouco do seu conhecimento prévio, tá? Para não precisar explicar tudo do zero. Naquela época, os judeus que estavam sendo ali orientados, guiados por Moisés e por Arão, que era o seu irmão, eles construíram um tabernáculo. Vocês lembram disso? Aquele tabernáculo, ele se movia com o povo, né, no deserto. E o tabernáculo, ele tinha ali umas peculiaridades. O Arão, ele foi feito sumo sacerdote. Havia dentro do tabernáculo um espaço que era intitulado de Santo dos Santos. Este lugar não poderia ser, ninguém poderia entrar naquele lugar de forma alguma. Ali era o lugar de Deus, ninguém poderia entrar. Somente uma vez por ano, anualmente, num dia que era chamado de dia da expiação, que o sumo sacerdote, com as vestes adequadas, o texto de Levítico também apresenta quais são essas vestes. É tudo muito detalhado, vocês devem se lembrar do Pentateuco, né? Destes textos. O sumo sacerdote, que no caso era Arão, ele entra naquele lugar para fazer este ato de expiação. Como isso funcionava? Um animal era selecionado, um novilho. Este animal, ele era perfeito. Era sem mácula, vou utilizar a música, né? Sem mácula nem ruga. E ele poderia ser sacrificado para expiar os pecados do povo. O seu sangue, quando morto, era aspergido sobre a Arca da Aliança. E isso funcionava como uma expiação, uma propiciação. O que isso quer dizer? Há mais informações, tá, gente? Estou falando muito resumidamente. Também há outro animal que era lançado no deserto, né? Vocês devem lembrar quem conhece. Como isso funcionava para a gente entender teoricamente, na prática, na verdade. Deus redireciona a sua ira. O povo judeu era pecador, como nós também somos.
A ira de Deus estava sobre aquele povo, porque aquele povo cometia pecado. O que Deus deveria fazer com o pecado? Eliminá-lo. A Bíblia afirma de forma muito enfática que o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos capítulo 6, 23. Se você peca, você vai morrer. Parece meio assustador agora, né? Quem não está em Cristo, já, gente, só para trazer uma leveza. E aquele povo que era pecador precisava ser punido. O dia da expiação separava um animal para receber da punição de Deus. Então a ira divina que estava sendo direcionada ao homem foi redirecionada para o animal sacrificado. Aquele animal sofreu a punição dos pecados. A Bíblia afirma que somente com derramação, Jesus, somente com sangue derramado, que poderia haver a expiação dos pecados, né? Então, com aquela morte, a morte daquele animal, o povo poderia ser purificado e mais uma vez viver aquele ano bem tranquilo com Deus. Para o ano seguinte, ter de novo o dia da expiação. Era uma festa judaica, afinal. Isso no Antigo Testamento. Em Jesus Cristo, isso funciona como de uma forma definitiva. Então, só para vocês entenderem, o Antigo Testamento apresenta de maneira figurada aquilo que Deus, em Jesus Cristo, faz de maneira completa. Eu e você não precisamos mais sacrificar animais, sabe por quê? Porque o Cordeiro Perfeito já foi sacrificado. A ira divina que estava sobre nós foi redirecionada para outra pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo sofreu a punição dos nossos pecados. Esta é a causa da morte de Jesus Cristo. Ele sofreu a punição dos nossos pecados. Então pensa nos dois tópicos. Deus nos justifica através de Cristo. Ele nos observa através de Cristo e, portanto, nós somos feitos justos. E Deus também pune os nossos pecados em Cristo. Isso também tem a ver com justiça. Isso também faz parte dessa justiça por imputação. Cristo consumou de forma definitiva esta obra. Cristo é o Cordeiro perfeito para as nossas vidas, sacrificado, que nos deu uma nova perspectiva de vida. Ele recebeu da ira de Deus. E o texto continua, né? Só para vocês pegarem onde está, verso 25, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Para manifestar a sua justiça. Mais uma vez, Paulo utiliza desse artifício de repetir os termos. Isso é para enaltecer Deus, enaltecer a sua obra, enaltecer a sua justiça. Quanto mais o texto reafirma as expressões, repete as expressões, mais Deus é exaltado. Porque a justiça não é nossa, é de Deus. A graça não é nossa, é de Deus. A propiciação, que foi a causa da morte de Cristo, não foi para nós, não foi em nós, foi no próprio Cristo. Estas repetições nos fazem entender que é Deus agindo. E isto deve nos motivar também a sermos gratos e enaltecer a obra de Deus. Depois de manifestar a sua justiça, né? O texto continua. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa justiça referida no texto, ela pode ter duas possíveis implicações. A primeira delas, eu não vou comentar exaustivamente, porque a gente já falou sobre isso, é a justificação por imputação. Mas a segunda é a punição dos pecados anteriormente cometidos. Olha o que o texto diz. Porque Deus, na sua tolerância, deixou os pecados, estou parafraseando quase, né? Impunes os pecados anteriormente cometidos. Estes pecados que ficaram impunes, não podiam ficar impunes. Porque o salário do pecado é a morte. Se você errou, você vai ter que sofrer a punição do seu erro. Deus foi justo, por quê? Porque Ele redirecionou a ira dele para Cristo. Ele puniu os nossos pecados em Cristo. É por isso que nós somos perdoados. É por isso que nós fomos purificados. É por isso que o sangue derramado daquele Cordeiro perfeito sacrificado, que sofreu a punição dos nossos pecados, nos purifica, muda as nossas histórias. É a misericórdia de Deus sobre nós. É a graça de Deus sobre nós. O quarto ponto e o último, né, baseado no verso 26, eu intitulei de a unilateralidade. Esse é um termo muito facinho de utilizar no cotidiano, né? A unilateralidade da obra de Deus em Cristo. Eu gosto desta expressão, né,
unilateralidade porque ela tem um sentido de um único lado, né? Uma única via. E eu a utilizo porque esta obra é unilateralmente de Deus. É somente Deus agindo. Vocês vão entender isso a partir do verso. O verso 26 diz o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Olha o início do verso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça. De novo, o uso contínuo dessa expressão. É mais uma vez para notar que esta obra ela é de Deus. Ela está focada no próprio Deus. É Deus que deve ser exaltado com esta obra. Esta repetição ela é proposital. É um recurso do apóstolo. E o texto continua. Manifestação da sua justiça no tempo presente. Este marco temporal é interessante, porque Deus sempre manifestou a sua justiça. Ele sempre manifestou a sua justiça. Se a gente for ler aqui o Antigo Testamento, nós vamos ler Deus sendo justo com o seu povo. Deus agindo de forma justa. Deus sempre fez isso. Isso faz parte do caráter divino, do caráter perfeito e santo de Deus. Só que essa justiça, ela se manifestou com maior resplendor, de uma forma mais graciosa, porque o próprio sol da justiça, Jesus Cristo, é a expressão máxima da justiça de Deus. No tempo presente, este marco temporal marca, repetiu, né? Que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. E isto foi revelado claramente agora, através da sua própria figura. Continuando, a partir do tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E esse trecho, o justo e o justificador, ele resume a ação de Deus nesta obra de Jesus Cristo, nesta obra salvífica. Por quê? A primeira expressão, né? Ele é justo. Ele é justo porque ele não permitiu que os pecados que estavam impunes permanecessem impunes. Ele agiu com justiça, ele agiu com o seu próprio caráter, ele puniu os pecados que foram cometidos. Mas ele também é justificador, porque ele puniu em Cristo e isso nos justificou. Deus agora nos observa através da figura de Jesus Cristo. Fomos feitos justos. E por último, né, um terceiro ponto desse verso aqui, se ele é o justo, quem pune os pecados, e o justificador, quem imputa justiça, o que o ser humano é? Qual é a parte do ser humano nesta obra? O que o homem fez? O que o ser humano fez? A resposta é simples. A parte do homem nesta obra é atrair a ira divina, por causa do seu próprio pecado. A parte do homem nesta obra é pecar e atrair a ira divina. Se você foi justificado, foi porque Deus agiu com justiça sobre a sua vida. Se Deus puniu os seus pecados em Cristo, foi porque Deus voluntariamente escolheu fazer isso. Porque quem merecia isso era eu e você. A única ação do ser humano nesta obra é atrair a ira divina. É ser responsável pelos próprios pecados. A gente deve considerar isso com muita seriedade. E é sempre necessário ressaltar o quanto esta obra ela é unilateral. O quanto ela parte de Deus e termina em Deus. Sabe por quê? Porque se eu e você tivéssemos parte nesta obra, e vocês podem confiar nesta afirmação, se eu e você tivéssemos parte nesta obra, você pode ter certeza que você não seria justo. Você pode ter certeza que você iria para o inferno. Você pode ter certeza, sabe por quê? Porque somos falhos, somos imperfeitos, cometemos pecados. Mas já que esta obra está completamente firmada na figura de Jesus Cristo, que é absolutamente perfeito, se esta obra está firmado em Deus, que também é absolutamente perfeito, você pode confiar que você é justo, que os seus pecados foram perdoados, que você foi purificado pelo sangue derramado, que foi expiado todos os pecados que você cometeu. Nós não temos parte, porque se tivéssemos, a obra seria imperfeita. Mas já que não temos, ela é perfeita. Nós podemos confiar nesta obra.
ela é de Deus, ela parte de Deus, ela termina em Deus, está totalmente focada na figura de Deus. E é por isso que ela é perfeita. Possíveis aplicações. Eu estou utilizando esse termo aplicações, mas como eu disse de manhã e repito, eu não sei bem se são os termos, que é o termo mais adequado, né, para isso. Mas estou usando mais por... é o que a gente faz no final de uma pregação, né? Jesus Cristo, ele é o meio para alcançarmos os fins. E aqui eu quero fazer um comentário extra, né? A obra de Deus em Cristo, ela é um fim em si mesmo. Ela começa em Cristo e como um ciclo, ela se encerra em Cristo. Ela está em Cristo. Por isso ela é perfeita, certo? Começa e termina na figura de Cristo. É um fim em si mesmo. Só que ela também é um meio para atingirmos certos fins. Para vocês entenderem isso, eu separei algumas referências bíblicas, né? Não vou ler os textos, evidentemente, mas só para vocês entenderem como isso funciona. Através desta obra, ela é um meio, nós atingimos o seguinte fim: nós recebemos do amor de Deus, que está expresso em Cristo. Se você recebeu Cristo, você recebe através desta obra o amor de Deus. Isso está em João capítulo 3:16, que é o nosso texto querido aí, e Romanos capítulo 8, do verso 35 ao 39. Através desta obra, que também é o meio, nós recebemos o livramento da condenação do pecado. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 1. Através desta obra, que é um meio, nós recebemos a salvação e a vida eterna. Isso está em Lucas, capítulo 19, verso 10. Nós recebemos através desta obra, que é um meio, repetindo tipo o apóstolo agora, hein? A reconciliação com Deus e o acesso a Ele. Isso está em João, capítulo 14, verso 6. E em Efésios, capítulo 2, verso 12 e 13. Nós recebemos através desta obra, que é um meio, a paz de Deus. Isso está em João, capítulo 14, verso 27. Nós recebemos através desta obra, que é um meio, o Espírito Santo, e por ele nós fomos selados. Isso está em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Nós recebemos, através desta obra, que é um meio, alguns dizeres, epítetos, sei lá, qual a maneira correta de se falar. Nós somos feitos filhos de Deus através dessa obra. Nós somos feitos herdeiros através desta obra. Nós somos feitos co-herdeiros através desta obra. Somos feitos santos através desta obra. Somos feitos raça eleita através desta obra. Somos feitos sacerdócio real através desta obra. Somos feitos nação santa através desta obra. Somos feitos povo de propriedade exclusiva de Deus através desta obra. Somos feitos povo de Deus através desta obra. Isso está em 1 João capítulo 3, verso 1, Romanos 8, 17, 1 Pedro 1, 16 e do 2, capítulo 2, do verso 9 e 10. Através dessa obra, que é um meio, nós recebemos a salvação. Amém? Mas para além disso, né, que me arraiguei mais ao que a Bíblia diz, essa obra, ela também nos auxilia a vivermos nos nossos cotidianos, no nosso dia a dia. É através desta obra, por exemplo, que é um meio, que você consegue ser um bom funcionário no seu trabalho. É Cristo em você. Tudo de bom que há em nós, essa frase é super clichê. Ela é clichê, mas ela é verdade. Tudo de bom que há em nós é Cristo. Tudo de bom que há em nós é Cristo. Se você é um bom funcionário no seu trabalho, é Cristo em você. Se você é um bom marido na sua casa, é Cristo em você. Se você é uma boa esposa na sua casa, é Cristo em você. Se você é um bom filho para os seus pais, é Cristo em você. Se você acorda feliz numa manhã, é Cristo em você. Cristo em nós. Cristo, Ele é, para nós, a motivação dos nossos dias a dias. É aquilo que deve nortear a nossa vida, a nossa história. Esta obra deve ser fincada por Deus nos nossos corações. Amém? E agora, só para terminar, né, um tipo de conclusão, esta obra, ela deve nos proporcionar algumas reflexões simples, básicas. A primeira delas é a gratidão. A gente tem que olhar esta obra com o coração grato. Com o coração grato. Porque Deus voluntariamente escolheu trazer a salvação para você. Porque Deus voluntariamente escolheu purificar os seus pecados. Porque Deus voluntariamente escolheu te tornar justo.
Isso não merece gratidão? Não merece ações de graça? Nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Nós também precisamos refletir o que nós temos fora de Cristo. O que você tem fora de Cristo? Isso é bom a gente fazer uma autoanálise, por exemplo, a partir do que a gente vivia antes de Cristo. O que nós tínhamos naquela época? Antes de conhecer a Cristo, o que nós tínhamos? Porque eu sei o que eu tinha antes de conhecer a Cristo, né? E a gente precisa saber o que a gente tinha. Eu sei que muitos irmãos aqui compartilham disso. Eu tinha dor e sofrimento. E em Cristo, eu tenho alegria. Parece roteiro, porque eu estou chorando na mesma parte, ó. Caramba, premeditado o negócio. Mas essa é a verdade, gente. Nós não temos absolutamente nada fora de Cristo. Não há nada. Não há alegria. Não há perdão de pecados. Não há salvação. Não há justiça. Não há nada. Só há o ser humano, preso nos pecados, morto, vivendo como quer, uma vida de completa devassidão, de acordo com as próprias vontades. E pensa que nessa condição, que eu acabei de falar, que Deus nos encontrou. Nessa condição Ele nos encontrou e nos retirou do lamaçal do pecado e nos deu salvação. Nessa condição. Isso deve ser, para nós, motivo de gratidão. Amém?